para fechar o programa desta quinta-feira, Ana Consentino, ela que arrasa no pet. Seja muito bem-vinda, Ana. Tati. Prazer revê-la. Prazer é meu estar Ana que aqui. fez um sucesso tremendo. Então, aproveitando o seu espaço... Veio para ficar. Veio para ficar. E veio para ficar com qualidade. Isso que é interessante. Então, aproveitando o seu espaço, eu trouxe hoje uma ideia de uma manta de sofá. Só que o que eu quero com o pet não é que as meninas façam receitas copiadas. Eu quero que as meninas pensem no que estão fazendo. Que cheguem a calcular, a criar suas peças, não simplesmente reproduzir. Eu vou ter que partir de uma medida. Então, como que eu faço? Eu olho, o meu bloco, ele é divisível por 3. Como assim divisível por 3? Eu olho, olha, eu falo assim, joga uma malha quadriculada em cima. É como se você pegasse uma malha quadriculada e jogasse em cima. Então, você conta 3 por 3. Eu tenho 9 quadrados dentro dessa malha. Para eu fazer o cálculo, eu penso assim, olha, eu separo, ele está dividido por 1, 2 e 3. Eu tenho feito ele aqui no papel, olha, eu vou até virar para a câmera que vai facilitar. Eu desenhei ele no computador, ele está divisível por 3. Então, essa é a minha medida do bloco. Ele está dividido por 3. Certo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 partes. Que medida que eu quero esse bloco? Para eu fazer a peça, eu vou ter que construir 4 blocos. Eu vou ter que fazer isso daqui, olha. Isso daqui é uma... Vamos chamar de célula, para as meninas entenderem melhor. Tá. Essa daqui é uma célula, essa daqui é outra célula, outra e outra. Então, eu tenho 4 células que eu formo um bloco grande. Então, que medida que eu quero esse tamanho aqui? Eu quero ele de 30. Se eu quero ele de 30, essa minha célula aqui, ela vai ter que ter 15. Certo? Porque 15 mais 15, 30. Se eu quisesse ele de 40, teria 20 essa célula. Certo? Então, como que eu penso? Se ele é divisível por 3, é mais fácil eu pegar uma medida que seja múltiplo de 3, que seja divisível por 3. Então, se eu pegar essa medida aqui, toda essa medida aqui, com 15, 15 é um múltiplo de 3. O que é múltiplo? Está na tabuada do 3. Então, 15 dividido por 3, eu tenho 5. Então, cada pedacinho desse vai medir 5 centímetros. Estes 5 centímetros é a medida já costurada. Então, essa medida aqui, olha, costurada, ela ficou com 5. Com que medida que eu vou cortar? Sempre no patchwork eu vou acrescentar 1,5 de costura. O que é esse 1,5 de costura? É a largura do meu pé de máquina. Todo pé de máquina mede 1,5 de ponta a ponta. Tá. Então, 5 mais 1,5, ele vai ter 6,5 centímetros. Quando eu construo triângulo, que é essa parte aqui, olha, quando eu construo triângulo, que é essa parte com 2 tons que formam um triângulo, eu, além deste 1,5 que eu tenho aqui, que é essa minha costura daqui, que é 75 milímetros para cá e 75 milímetros para cá, para essa diagonal de triângulo, eu tenho que acrescentar mais 1 centímetro. Por quê? Porque eu vou ter margem de costura aqui e margem de costura aqui. Aí você vai me perguntar, se para cá eu acrescentei 1,5, por que para cá eu vou acrescentar 1? Isso aqui é cálculo matemático, é cálculo de hipotenusa de triângulo, que eu não vou explicar, não vou entrar no mérito da matemática, mas é uma regra matemática. Tá. Então, não é assim que inventaram, colocaram 1, tem um fundamento, é um cálculo matemático. É só lembrar, você quer construir triângulo, toda vez que você quiser construir triângulo, você tem que acrescentar mais 1. Todas essas informações, isso é um curso básico. É o que eu falo assim, todas as meninas que estão fazendo PET, eu aconselho a procurar um curso básico. Isso aqui são todas essas dicas que eu estou dando aqui. Isso aqui, se fizer um bom curso básico, você vai aprender. E depois, aí você deslancha nas técnicas. Você desenvolve muito mais fácil depois a técnica, É o que eu brinco com as meninas. Eu brinco com as meninas. É a mesma coisa você fazer uma 5ª série sem ter feito a 1ª série. Eu estou falando isso porque tem muita gente começando a fazer patchwork e está começando o patchwork de trás para frente. Está fazendo técnicas avançadíssimas como essa bolsa aqui de entrelaçado que eu dei e elas estão conseguindo fazer, é muito interessante isso, elas estão conseguindo fazer, na Mega eu pude ver isso, uma bolsa dupla extremamente complexa, elas vinham e me mostravam. Elas me mostravam o trabalho pronto. Então, elas estão fazendo, elas começaram, o patch, ao contrário, elas começaram do mais difícil sem ter a base. Então, eu aconselho a procurar na sua cidade
uma boa professora de curso básico ou procurar um DVD de curso básico. Eu tenho meu DVD também, não estou falando isso para fazer merchan, não para vender meu DVD. É que eu estou percebendo que muitas delas estão fazendo sem saber o que estão fazendo. E precisa conhecer da técnica, Isso, precisa conhecer do trabalho, porque daí você vai conseguir criar a partir dessas informações, aquilo que a Ana comentou, né? Não vai só reproduzir. Eu falo isso lá na loja. Para mim seria muito mais fácil se eu desse a receita pronta, não fizesse pensar. Só que você fica dependente da professora. Então você vai ser eternamente dependente da sua professora e você tem que aprender a caminhar sozinha. Ai, que bom que você está ensinando a gente, Ana. Você pode mudar de cidade, você pode ir para um outro lado. Então você tem que... A professora ela vai ser uma auxiliadora sua, ela vai te auxiliar a pensar, mas você não pode ser dependente dela. Eu quero aproveitar que nós temos a professora Ana Constantino com a gente. Eu quero mais dicas, Ana. Adorei, então, a gente aprender um pouquinho essa questão da numeração dos tamanhos. Eu fiz... parece até um pouco cansativo você ficar fazendo isso, mas realmente é forçar essas meninas, que eu estou pretendendo agora, fazer com que elas caminhem sozinhas. Pensem sozinhas e desenvolvam projetos, não só copiando. Entendam, né, o PET. Essa é a diferença. Eu tenho feito muita... eu com o pessoal da Duna, a gente tem feito muita feira fora do país. A diferença do brasileiro para o americano, para o estrangeiro, é exatamente essa. O brasileiro é criativo. O brasileiro tem um poder de criação muito grande. Ele não é excepcional. Por isso eu falo, esse artesanato veio para ficar porque essas meninas estão criando coisas lindíssimas em cima. Visto aí as grandes artesãs que estão no mercado, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um módulo, uma célula, e para eu construir o bloco, eu vou ter que construir 4. Então, aqui, se observar, eu tenho aqui, olha, eu vou até riscar aqui, eu tenho 4 células. Olha que interessante, ele fica com o centro escuro, ou se eu virar esses blocos, eu vou até mudar aqui, olha. Eu estou começando o trabalho de trás para frente, depois eu ensino como construir, tá? Olha, vou construir os 4 blocos, já eu explico, acho que até no próximo módulo eu posso explicar como que faz, ó. Eu vou unir, eu vou construir um bloco. O que é interessante desse bloco? Que os quadrados do centro da mesma cor. No caso aqui, eu pus eles com a cor vermelha. Poderia ser azul marinho, poderia ser laranja. Eu faço opção por uma cor e essa cor eu vou colocar no quadrado central. Ai, que legal, esse bloco é chamado Nine Patch. São 9 quadrados. Então, se você observar sempre o do centro, vermelho. De todos eles vão ser da mesma cor. Por que é interessante esse bloco? Porque ele é chamado de scrap. Bloco de scrap são pedaços. Você acaba com todos os seus retalhos. Então, você vai fazendo cortes dos tecidos e depois é só emendar. Uma dica que eu dou, arrume vidros ou potes plásticos, fez o trabalho, sobrou, já corta na medida de 6,5, 7, 7,5 e já vai guardando separadamente. Para eu montar esse passo a passo aqui, foi muito simples para mim, porque eu já cheguei nas minhas caixas, já estavam cortadas, só peguei para montar. Lá e montou. Então, facilita. Então, eu tenho a opção de trabalhar assim, ou eu tenho a opção de fazer isso daqui, olha. Virar e tá com o centro claro, olha. Eu vou pedir, você tem como desvirar de novo e fazer essa virada? Que agora que a gente tá com a câmera. Então, ele tava... Cadê? Isso, vai... isso, vai pensando, vai virando, vai girando com a mão. O que você está fazendo é o que a nossa amiga lá de casa vai fazer. Claro. Você tá vendo? É isso que eu falo, não é para ter medo de fazer. Porque você não faz patchwork. Então, você vai brincando com ele, você vai girando até encontrar. Aí, uma outra possibilidade é gira sempre no sentido... Isso. Colocar o claro na ponta. Então, essas duas aqui. Eu tenho outro... Tá vendo como é simples? A Tati não faz patch. E peguei ela aqui de surpresa no estúdio. Ela virou... Olha que lindo, ficou também. Então, aí é o que eu faço aqui. Eu posso vir com um molde de stencil. Aqui, olha, eu posso vir com um molde de stencil e riscar, olha. Eu venho aqui, depois de costurado, eu posso vir aqui com uma caneta que desaparece com ferro. Isso costurado, tá? Vamos supor que ele seja costurado. Eu venho aqui e risco todo esse molde, esse molde vazado, né? Aí, com a própria máquina de costura, eu venho aqui, olha, não precisa nem ser com o pé de quilt livre, pode ser com a máquina comum mesmo. Eu venho aqui, olha, e vou passando a máquina, olha. Na costura reta. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer um quilt reto. Esse quilt reto aqui, para quem não sabe fazer o quilt trabalhado como esse daqui, olha, da minha bolsa, olha. Se ele conseguir mostrar aqui atrás, olha. Esse é um quilt trabalhado.
Esse aí eu faço a mão livre, porque eu já tenho um pouco mais de experiência. Se você não tem experiência, você pode usar. No mercado tem vários desses stencils aqui, você pode usar e conseguir trabalhar. Então, todo mundo consegue fazer. Gente, adorei as dicas das medidas, adorei essa dica que você colocou aqui em cada célula, o quadradinho com a estampa com a cor. Com uma em cor comum, que escolheu, no caso, isso. o vermelho, tá vendo? Todos têm o vermelho em comum. E você consegue daí brincar depois com as formas. Com bloco. Você pode fazer uma aplicação aqui no centro, nessa parte clara. Você pode pegar o papel termocolante e montar uma aplicação. Ele vai formar um novo quadrado, olha. Ele forma um novo quadrado. Muito legal. Não deixei a Ana Consentino ir embora, ela continua aqui no nosso cantinho mais colorido e criativo do Brasil, ensinando truques, gente, incríveis de pet e também ensinando pra gente sobre a técnica, porque daí todo mundo consegue desenvolver trabalhos lindos em qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque passa a conhecer a técnica. E isso é sempre importante, viu? Nunca pense assim, eu já sei tudo. A gente sempre pode aprender mais, a gente nunca sabe tudo. Quero aprender mais, Ana. Eu falo assim, que eu não sei tudo. As meninas, você sabe tudo? Não sei. Cada vez que você vai num lugar que você vê uma exposição, você fala assim, meu Deus, quanta coisa eu tenho para aprender, né? Então, é sempre estar se aprimorando e compartilhando. Você aprende muito com o próximo. É tão rico, né, Ana? Você mesmo comentou no bloco anterior, você que tem viajado aí vários países, tem a característica, né? Mesmo o pet aqui em outro país, tem a sua característica cultural, ali local. E você pode ir agregando tudo isso. Então a gente sempre pode aprender aí truques, segredos. Tem muita coisa para fazer ainda, viu? Então, voltando no nosso bloco aqui. Tá. O quadradinho inteiro, ele tem 5 mais 1,5, 6,5, certo? Então, esse meu pedacinho inteiro, ele vai ter 6,5. Esse que tem o corte, que tem a diagonal, ele vai acrescentar mais 1, então ele vai ficar com 7,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 1, 2, 3 quadrados de 6,5 colorido. E vou cortar 1, 2, 3 de 6,5 neutro. E a cor que eu escolhi para o centro de 6,5, porque ele está inteiro também. No caso aqui, eu escolhi o vermelho. E para as diagonais, aqui eu vou cortar um quadrado de 7,5 de uma cor e um quadrado de 7,5 da cor neutra. É lembrar que metade dele é neutra e metade é colorido. Então, o que você vai fazer? Você vai em casa, você vai separar os seus tecidos, escolhe as cores que você tiver sobrando lá, porque são retalhos mesmo. Aqui são todos retalhos, você pode ver que eles não estão nem alinhados, nem cortados da mesma medida. Eu vou fazer o corte somente do branco, que eu já trouxe adiantado, eles para facilitar o nosso tempo. Então, eu peguei um pedaço de cor neutra aqui. Se você observar, eu usei vários tons de neutro, porque é scrap. Então, não precisa utilizar da mesma cor. Se você quiser, você pode colocar ele todo da mesma cor. No caso, eu vou colocar cada um de uma cor para facilitar o uso dos tecidos que eu tenho, que tem muita quantidade lá. Mas você pode usar tanto de uma cor só, como de vários tons de bege. Vou vir aqui, vou alinhar, lembrando que eu vou sempre alinhar ele na base aqui, olha, alinhei na base, vou passar o meu tecido, né? Alinhei na base, venho aqui, corto. Uma dica, nunca fica voltando o cortador, nem fazendo isso aqui, ó, que você acaba com a lâmina do seu cortador. Tirou a sobra, vira para o lado esquerdo, o lado do seu coração, e vai cortar medidas de 6,5. Então, eu tenho aqui 5, 5... 5,5, 6, 6,5. Alinho aqui embaixo também. Quando eu falo alinhar 90 graus, é aqui, olha. Alinho aqui e alinho aqui certinho, olha. Nesses pontos menores aqui. Alinhei, mão firme. Cortei. Descarto, vou girar e vou cortar quadrados de 6,5. Aqui, é isso que eu falo, se você já tem ele, se já fez um trabalho e tem ele sobrando, já guarda o pedacinho que sobrou já na medida certa. E corto vários pedaços de 6,5. E vou cortar quadrados de 7,5 também, que é a medida do meu triângulo, certo? Aqui eu vou precisar de um quadrado, metade mais metade, 1, certo? Certo. Então, o que eu fiz? Tenho aqui, olha, 3 quadrados de 6,5,
Eu acho que eu até vou pôr sem a placa. Se você puder guardar aqui pra mim, fazendo favor. Olha. O quadrado central, olha, o quadrado central e os quadrados coloridos. Certo? Esse aqui da ponta, olha, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um quadrado de 7,5 da cor clara e um quadrado de 7,5 da cor estampada. Direito com direito, vou riscar uma diagonal de vértice a vértice e vou passar uma costura aqui e aqui da largura do pé de máquina, olha. Então, daqui aqui a largura de pé de máquina e daqui aqui a largura de pé de máquina. Feito isso, o que eu vou fazer? Venho aqui, corto ele ao meio. Pode cortar com o cortador ou com a tesoura. Corto ele ao meio. Pego o meu ferro de passar. Quando eu corto, uma dica que eu vou dar, olha. Eu já faço isso daqui, olha. Corto essa ponta e corto essa ponta aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando eu abrir, ele fica sem ponta nenhuma, olha. Vou abrir... Quer ver a diferença? Se eu abrir esse daqui, olha, ele fica com a ponta aparecendo, olha. Então, ao cortar aqui, você já elimina um trabalho depois de... É uma coisa que a gente faz tão automaticamente e vale a pena. Ó, abra a costura. No caso aqui, eu vou ficar com os dois da mesma estampa. Por isso que é interessante você fazer vários para você trocar. Eu coloquei de cores diferentes, olha. Certo? No caso da manta, você pode usar ele em outra parte. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte minha estampada, coloquei aqui, olha. Ele aqui, venho. Um, dois, três, tá faltando um claro aqui, ó. Vem aqui, ó. E outro estampado. Esse daqui, ele tá cortado maior, mas ele tem que ser de 6,5, tá? É que eu já tenho ele adiantado aqui. Acho que eu deixei cair outro pedacinho. Na hora então, que eu você tirei, colocou aqui 3 tons claros. Aqui 3 tons escuros. E a diagonal, os dois que eu acabei de construir na diagonal. Triângulo. Tá. Quando eu fizer isso, ele já vai estar, olha. Você pode ver que o quadrado vermelho, ele vai estar no centro, olha. Venho aqui. Giro, olha, ao contrário. Olha, metade dele escuro e metade dele claro. Como que eu emendo? Direito com direito e passo a costura aberta. Tá. Direito com direito, olha, todo avesso com a costura aberta. Para emendar um ao outro, até aqui tem dúvida? Se você tiver dúvida, você me pergunta, porque é o que é a dúvida da nossa amiga lá do outro lado. As meninas falam assim, ai, Ana, eu errei. Olha a distância que ficou aqui. Isso daqui não é erro, isso aqui é o acerto. Quando eu costuro na máquina, essa margem de costura aqui, olha, quando eu faço essa margem de costura aqui, é exatamente essa margem de costura aqui. Então, ao unir um com o outro, ao fazer isso daqui, olha, eu vou ter que alfinetar aqui. Olha, eu vou vir aqui, eu vou pegar essa linha de costura com essa linha de costura. Eu vou pegar exatamente aqui. Olha, eu vou pôr um em cima do outro. Quando eu passar a máquina vai passar exatamente aqui, olha, que é essa 0,75 que eu calculei 1,5. Metade de um lado e metade do outro, 75 para cada lado. Então, não tem como sair errado, ele vai sair exato. Porque daí agora, quando você abrir... Por isso que eu falo, é matemática pura, exatidão, não tem o que dar errado. Ó, venho aqui, passo uma costura, vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Passei, vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Eu vou ter essa célula aqui. Vou preparar 4 células. Vou preparar as 4 células. Preparei as 4 células, agora é só brincar. Você quer ver uma outra opção que você pode fazer, que fica interessante também? Vou dar uma limpadinha aqui. Você pode fazer ele na diagonal, olha. Tá vendo aqui? Tá lindo também, olha lá, gente. Formar ele na diagonal, olha. Tá vendo? Você pode fazer uma colcha, em vez de formar em quadrados, olha. É que eu tenho pouco aqui, eu só tenho 4 blocos, né? Mas olha... Mas eu poderia vir... deixa eu só trocar aqui. Também. Venho aqui, ó. Por isso que eu gosto do pet, porque ele te dá uma infinidade, olha. É que tá faltando, né? Mas forma faixas, olha. É uma outra opção. Aí eu completo com outros blocos e vou fazendo.
Muito Feito legal, isso, o que eu vou fazer? Eu vou unir as 4 partes. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Meninos, pegue um copinho d'água, por favor. Olha, eu vou costurar e vou formar o bloco todinho. Como que eu costuro? Direito com direito, certo? Passo a costura aberta. Se eu for montar uma almofada, eu vou vir aqui, vou cortar 2 bordas. Então, o meu bloco aqui, ele ficou com 31,5, porque costurado ele vai ficar com 30. Se eu quero uma bolsa de 40, eu coloco 2 faixas de 6,5 nas laterais, olha, uma em cada lateral. Venho aqui, sobreponho. Eu tenho o topo de uma ou almofada ou uma bolsa. Se eu quiser fazer uma manta como que está no nosso cenário, basta eu unir um ao outro, fazer os blocos. Sempre fazendo em blocos, né? Isso, basta eu unir um ao outro. Para quiltar, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar uma manta, que é essa manta resinada, né? Tá. Uma manta resinada. Vou pegar um tecido de forro um pouco maior. Venho aqui com uma cola spray. Deixo uma distância de uns 50 centímetros. Passo e colo. Terminou de colar, aqui eu vou passar pouco por causa da lente da câmera, né? Você passa a cola spray tanto desse lado quanto desse lado aqui. Nas pontas você coloca um alfinete. E se você quiser quiltar com um stencil, você pode utilizar aquele stencil que eu mostrei para você ou esse daqui. Esse daqui, olha, fica interessante também se eu fizer isso daqui, olha. Eu venho aqui e risco, olha, na ponta de vértice, vou até riscar aqui, olha. Venho aqui e risco de ponta a ponta, olha. Tá vendo? Eu vou montando, vou construindo ele aqui, ó. Certo? Eu posso até fazer ele aqui, vir aqui com o próprio stencil, fazer isso daqui, ó. Também fica interessante, olha. Eu venho e coloco aqui. Eu consigo riscar. Adorei. Certo? Ana, aí o quilt hoje o nosso tempo acabou, mas eu exijo sua presença o mais breve possível com essas dicas incríveis. Tem certeza que o pessoal em casa deve estar assim, né? Tati, que legal, que máximo mesmo. Muito obrigada, de coração. Ana, Pode nem sei entrar. como agradecer. Imagina, eu que estou muito Por mais que eu feliz de estar agradeça, aqui, ainda ó. vai ser insuficiente. Eu faço convite para você voltar para ensinar Com mais certeza, pra vai gente. ser o maior prazer. Deixa eu dar um abraço. Obrigada.